O André mal chegou na Premier League e já tá se firmando como titular no Wolverhampton. Muita gente podia imaginar que ele ia concorrer de posição com o João Gomes, o companheiro dele brasileiro, ou com o Lemina, que foi duplo do João Gomes na última temporada, mas o técnico Gary O'Neill provou que cabe todo mundo. O time passou a jogar num 3-2-5 com uma leve mudança. Do lado do João Gomes, não mais o Lemina, mas o André. Mas não pensa que o gabonês perdeu espaço não, inclusive deixou um gol nessa última rodada da Premier League. Ao invés de jogar de volante, agora ele passa a jogar de meia. Deu uns passinhos pra frente para fazer companhia ao Matheus Cunha, que joga por trás do Larsen. Um trio por dentro que vai ocupar o entrelinhas e vai ser agressivo, inclusive marcando gol na última rodada. Mas esse vídeo aqui é para falar de brasileiro, e a gente pode dizer que o André já chegou com tudo e batendo recorde na Premier League. De 40 passes tentados, foram 40 passes certos. Nunca na história da competição um jogador que acertou 100% dos passes acertou tantos passes. Até porque acertar 2, 3, 5, 10 passes e ter 100% de acerto é uma coisa. Agora 40 passes, isso sim é histórico. E confesso que isso não é lá uma grande surpresa não. Isso porque na última temporada da Libertadores, da qual inclusive o André foi campeão, ele foi o jogador com melhor taxa de acerto de passes na competição. E não foi só na Liberta não, no Brasileirão ele também foi. E não vai achando que é só passe pro lado. O André esteve entre os 10 meias que mais acertaram passes longos, ou seja, um jogador que colabora também na progressão do time, fora que tem aqueles passes de lado, passes para trás que ajudam o time a progredir como era normal a gente ver no Fluminense do Diniz. E nesse jogo contra o Newcastle, o André chegou mostrando o cartão de visita, o jogo de pescoço para mapear da onde está vindo o companheiro e entender quais são os espaços para sair construindo, são marca característica do jogador, e em vários momentos deixou isso muito claro. Sinaliza que quer receber o passe, faz o jogo de pescoço, identifica da onde a pressão está vindo e domina orientado para não perder tempo e facilitar na progressão. Pode parecer bobeira, mas na Inglaterra isso é muito comum e qualquer segundo que você perde uma oportunidade. O André chegou, parece que bem adaptado, viu? E aqui eu também quero dar os créditos pro Diniz. É impressionante como os jogadores que passam pelas mãos dele perdem a sensibilidade de jogar com risco. Você não vai ver um jogador que passou pelo Diniz dominar, dar aquele passe de lado, dar o passe para trás porque tá com medo de arriscar um passe. Não, quem jogou com o Diniz está acostumado a dominar dentro da área, driblar, encontrar a solução e superar a pressão. E o André parece que não esqueceu de nada disso, inclusive eu acho que vai acompanhar ele a carreira inteira. E foi muito legal ver os passes que ele deu. Teve oportunidades que ele ajudou a encontrar o homem livre e a partir disso o Wolverhampton conseguiu conduzir, inclusive alguns passes mais arriscados por dentro. Mais uma vez, sinaliza que quer receber, faz o jogo de pescoço, domina orientado e ajuda o time a progredir. Isso foi sensacional, o André chegou com tudo na Premier. E teve um ponto a mais que me chamou a atenção, tá? Além desses passes por dentro, alguns passes de lado que ajudam o time a avançar, tiveram as diagonais longas. O que é diagonal longa? É aquela troca de corredor mais longa que faz o time avançar ainda mais rápido. Isso vai ser muito importante na seleção brasileira. Meu amigo Celso soltou um vídeo aqui no canal mostrando como que a seleção tem uma circulação baixa, como que demora a encontrar o homem livre no corredor oposto. Se o André colocar isso em prática, ele tem uma grande chance de garantir de vez o espaço dele no time titular com o Dorival. É disso que o Brasil tá precisando. Mas a gente também não pode esquecer de falar do lado defensivo, afinal de contas o André é um volante e volantes têm responsabilidades defensivas. E aí eu vejo duas características principais. A primeira, o André aprendeu muito no Fluminense a saltar em pressão. O time adversário tá construindo, você não vai esperar lá atrás, você vai avançar e vai incomodar essa pressão. E o André saiu bem nesse jogo. Além disso, teve intensidade no espaço curto, ou seja, um confronto mais curto, mais direto, se saiu muito bem, inclusive contra o Bruno Guimarães. Claro, ele toma um amarelo nesse jogo, o que de certa forma pode acabar sujando um pouquinho a nota dele dentro da partida, mas vale dizer, pra mim foi mais positivo ele ter tomado esse amarelo, mostrar a intensidade, a disposição de brigar por todas as bolas, do que propriamente o malefício de tomar o cartão. Até porque, lembrando, na Premier League, para você ficar suspenso por um excesso de amarelos, são 5 cartões diferentes dos 3 que a gente está acostumado no Brasileirão. E aqui eu quero reforçar como parece que ele chegou pronto para dar esse salto a mais na carreira. Além daqueles números que eu comentei sobre a taxa de acerto de passes, o André no último Brasileirão foi o meia com o melhor percentual de duelos vencidos. Isso vai ser muito importante no Wolverhampton, que é um time que gosta de ser protagonista com a bola e que quando perde, quer pressionar rápido para recuperar. Isso na seleção do lado do João Gomes vai cair como uma luva. Mas claro, foi só o segundo jogo dele pelo Wolverhampton, não dá pra falar que foi praticamente o primeiro. No outro ele teve 5, 10 minutos em campo. E junto a isso eu senti falta de algumas conduções que o André estava acostumado a fazer no Fluminense. Domina, tem espaço para conduzir, conduz. Porque tem duas possibilidades, ou você vai avançar no campo e vai aproveitar esses espaços, ou você vai atrair um adversário para conseguir gerar um outro companheiro livre. Mas claro, o Wolverhampton abriu o placar e tomou a virada. Isso a gente não pode desconsiderar mais. O 1-1 do Newcastle é um golaço. E confesso que eu não vi muita culpa do André nesse lance
chance não. No 2-1 ele já estava fora de campo, então isenta um pouquinho o nosso personagem desse vídeo de qualquer possibilidade de culpa. E vou falar pra vocês também qual a chance de você tomar 2 golaços desse nos minutos finais. Tem coisa que só acontece na Premier League mesmo. E sabe o que pra mim fica disso tudo? Que quem ganha além do Wolverhampton é a seleção brasileira. É muito bom a gente poder acompanhar os jogadores brasileiros se destacando na Europa, se destacando na Premier League, na La Liga, na Série A, na Bundesliga, no Campeonato Francês, porque isso a gente vê jogadores em um contexto mais competitivo, sendo mais exigidos e muitas vezes jogando contra jogadores que eles vão jogar numa Copa do Mundo, vão jogar numa eliminatória, coisa que nem sempre a gente consegue ver aqui no Brasil, até porque a gente sabe que o calendário aqui é uma maluquice. E não foi só o André que se destacou não, a gente tá falando de um jogo com 3 brasileiros em campo, André, Matheus Cunha e João Gomes, os 3 jogando bem. Inclusive eu vejo o João Gomes e o André fazendo uma excelente dupla para a seleção que se complementa muito bem, um arma e o outro desarma. O André é aquele jogador mais de construção, mais cadenciado, que encontra passos de ruptura, e o João Gomes é intensidade pura, sobe para marcar, baixa, encaixa, persegue. Não à toa foi o segundo jogador na última temporada com mais desarmes na competição. Mas vou te falar, o João Gomes também não fica para trás no quesito armação não, porque ele deixou esse corta-luz aí que vocês estão vendo, que cá entre nós devia contar como assistência. E cá entre nós, sabe o que mais que a gente tem que destacar? Que você tem que se inscrever aqui no canal. Se chegou nessa altura do vídeo e você ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, se inscreve aí e também deixa o like para dar aquela moral. Dito isso, e para não deixar passar batido, o Matheus Cunha também teve boa atuação, tá? Inclusive quase marcou esse golaço se não fosse uma defesaça do Pope. E pra gente fechar o nosso radar dos brasileiros na Europa, tiveram outros destaques. O Vitor Roque, por exemplo, fez o segundo jogo dele pelo Betis e deixou um gol. Coisa excelente. Não foi lá um gol de tanto destaque, mas é importante para recuperar a confiança do brasileiro, que a gente sabe, e a gente conta com ele para as próximas Copas do Mundo. Um outro destaque que eu não poderia deixar de dar é o do Rodrigo. O Rodrigo vem sendo cada vez mais destaque do Real Madrid, e no jogo contra o Stuttgart, na estreia pela Champions League, ele inclusive foi melhor para mim do que o Mbappé, do que o Vini, do que o Bellingham, do que o Valverde, do que o Modric. Provavelmente foi um dos melhores em campo, brigando ali com o Courtois, que fez defesaças. O Rodrigo é muito completo, ele encontra bons passes, ele tem bom drible, ele joga bem em campo aberto, e na seleção brasileira ele é um pouquinho de um faz-tudo ali também. Me parece, inclusive, que o Dorival em alguns momentos tenta emular um pouquinho o que o Real Madrid faz. Um time que mesmo com o elenco tão estrelado gosta de jogar no contra-ataque em ataques rápidos. Eu só não sei se num contexto de eliminatória a gente vai ver times menores subindo para pressionar o Brasil e cedendo esse espaço nas costas. Coisa que o Real Madrid passa na La Liga, passa na Champions League, contra o Stuttgart e contra a Real Sociedad, por exemplo. E o próprio Real tem lá suas dificuldades a construir quando o adversário não cede esse espaço. Um outro destaque também é falar da estrela do Endrick. O Endrick entra e faltando, o quê? 1 minuto para acabar o jogo, encontra um gol com uma chance de 0.05 de XG. O Endrick é um destaque absoluto nesse Real Madrid e com certeza a gente tem que ficar de olho e contar com ele também para a seleção brasileira. Para fechar, 2 zagueiros que eu queria destacar. O primeiro, Gabriel Magalhães, na vitória sobre o Tottenham no fim de semana, um clássico de Londres, um jogo bastante histórico, um jogo bem pegado. O Gabriel Magalhães, além de defensivamente ter sido muito seguro, deixou o gol da vitória. É um jogador que mesmo na seleção não tendo mostrado essa disposição para construir, na Premier League, no Arsenal, semana atrás de semana, ele é um dos principais construtores do Arsenal. E digo mais, está entre os top 5 zagueiros de Premier League, tá? Então antes de criticar, vamos assistir a Premier League e mais, vamos assistir o quadro aqui, que a ideia é acompanhar os brasileiros pelo mundo. Um outro brasileiro, esse eu sei que você anda pedindo na seleção, é o Bremer. O Bremer não é lá aquele zagueiro moderno que conduz, que constrói muito, mas ele defensivamente foi impecável na vitória da Juventus sobre o PSV. Defendendo muito bem a área, teve 7 cortes no jogo e 4 desarmes. Ou seja, para aquele momento que precisa defender mais e para garantir que um bom time se começa pela defesa sem sofrer gols, o Bremer pode sim ser uma ótima opção para o time do Dorival. Radar dos brasileiros pelo mundo tá bem atualizado? Falamos do André, falamos do João Gomes, falamos do Cunha, falamos de mais uma porrada de coisa? Bom, então deixa seu comentário aqui sobre quem que deve ser o destaque do próximo vídeo.